iniciando mais um Saúde no Polo, um programa de informação sobre saúde. E hoje quem está com a gente novamente é o Dr. Luiz Fink. O Fink é ortopedista e deu a honra novamente da sua presença para conversar sobre as patologias, as doenças do ombro. Fink, de novo, muito obrigado. Eu lembro que a primeira vez que você veio aqui, ficou muita gente entrou em contato, muitas perguntas, foi muito bom. E você atendeu novamente o nosso pedido e está aqui novamente com a gente. É um prazer estar aqui novamente, um prazer estar aqui, poder passar um pouco mais para as pessoas daqui da nossa cidade, explicar um pouquinho mais, e hoje vamos falar um pouco sobre a articulação do ombro, que é uma articulação que está muito na moda ultimamente, que tem tirado a noite de sono de muita gente. Até do presidente, né? Até do presidente. Até do presidente. Fink, novamente, fala um pouco sobre você, até porque uma das suas especialidades é ombro e cotovelo, né? Fale Sim. novamente da sua formação. Você é uma pessoa que tem uma formação assim, muito boa, tem várias especialidades, é um profissional muito competente. Certo, eu sou médico, ortopedista, formado pela Santa Casa de São Paulo, tenho especialização em cirurgia do trauma, artroscopia de ombro e cotovelo e trauma do esporte. Já participei como assistente na PUC de Campinas, o grupo de trauma de esporte, especialização em Davos, na Suíça, entre outras coisas. E estou aqui na Prefeitura de Cubatão desde 2000, na Prefeitura, já pelo pronto-socorro, atualmente na Policlínica. E atua também numa clínica particular? Sim, atendo no Instituto de Fisioterapia do Ivanildo de Chiari, além de outras atividades, mas em Santos. Isso. Eu sempre gosto de falar para o pessoal que está em casa nos assistindo sobre a competência dos profissionais que atuam em Cubatão. Muita gente realmente não é de Cubatão, o pessoal prefere em Santos. Mas na nossa cidade nós temos muitos profissionais bem formados, bem informados, muito competentes. Então por isso que eu gosto que as pessoas se apresentem. Hoje o nosso assunto é bem amplo. Sim, vamos tentar, olha, eu quero tentar tirar todas as minhas dúvidas, então não vou enrolar não. Vamos começar a falar mesmo do ombro. Certo. Eu queria que primeiramente você explicasse para o pessoal, você trouxe até um ombro para falar o que é o ombro. Certo, o que é o ombro? Vamos falar rapidinho sobre como que é a articulação, até porque isso ajuda depois a gente entender o que está acontecendo. Isso. Quando a gente fala na articulação do ombro, na verdade nós estamos falando de 3 ossos. Tá? O osso do braço, que é chamado de húmero, a clavícula, que é esse ossinho que a gente tem na frente, e a escápula, que é o osso da parte de trás, a antiga omoplata, também conhecida como pá. Esse osso, a pá. Não só isso, além desses 3 ossos, nós temos a articulação, que é formada entre a pá, a escápula e o osso do braço. Temos a articulação entre a clavícula e o osso da pá também. Além disso, temos alguns músculos que tem em volta, que fazem uma estrutura que se chama manguito rotador. Imagina essa pá com toda a musculatura da frente, toda a musculatura de trás, segurando a articulação do ombro, que serve para a gente rodar o braço de um lado para o outro. Na verdade, quando a gente vai ter dor, a gente tem dor por causa de problemas dessa musculatura e dos seus tendões. Então nós temos, vendo aqui nesse modelo, nós temos a articulação, nós temos um osso grande aqui na frente, e entre isso tudo, nesse espaço que a gente tem, que aqui estaria vazio, na verdade isso é coberto por uma pelezinha que se chama bursa. Essa bursa aqui, quando está inflamada, que vai dar a bursite. A tão famosa bursite. Exato. A bursite, na verdade, ela é um sintoma. É como dizer que a pessoa tem febre. Ter uma bursite não é uma doença. Não existe... várias coisas podem dar a bursite. Você tem um problema na articulação, um desgaste, uma artrose, isso dá bursite. Uma inflamação no tendão, isso pode dar uma bursite. Uma alteração na superfície articular, um rompimento do tendão, tudo isso pode levar você a ter a bursite. Quando você tem essa bursite, você tem que descobrir o que está causando essa bursite. Se você tem a causa original do seu problema, você pode tratar a causa. Se não, tratando só da bursite, quando passa o efeito daquele tratamento, a sua dor acaba retornando. Tá? Então nós temos a articulação, uma articulação complexa,
que é responsável pela movimentação do nosso braço. O movimento ele não acontece apenas entre o osso do braço e o osso do ombro. Esse movimento, além dessa articulação, ele depende da movimentação da pá sobre o ombro. Então, quando a gente movimenta o nosso ombro, nós estamos movimentando todas essas estruturas de forma ao mesmo tempo, de forma concomitante. Essa movimentação e o fato da articulação permitir um movimento muito grande é que faz com que ela fique doente mais facilmente. É muito fácil os ossos se rasparem, é muito fácil os tendões rasparem entre esses ossos quando você está executando o movimento. O ombro ele sofre de vários problemas relacionados com movimentos repetitivos, que é muito comum com muitas pessoas. E também sofre quando você utiliza ele em posições que são posições, digamos assim, ruins. Quando você está com o ombro levantado. Isso faz com que aproxime muito os ossos na articulação. E isso coloca todas essas estruturas em risco, fazendo com que você possa ter um contato maior, ter um impacto maior entre essas estruturas, levando você a ter dor. Então a gente pode dividir os problemas da articulação do ombro em problemas agudos e problemas crônicos. Problemas agudos, aqueles que acontecem de repente, relacionado com trauma, com algum esforço que você faz, com alguma posição que você fica, e você tem aqueles problemas que vão acontecendo ao longo do tempo, por movimentos repetitivos, por própria degeneração relacionada com a idade. Tá? Quando a gente pensa em movimentos, em doenças agudas da articulação do ombro, a gente vai pensar sempre em doenças traumáticas. São as fraturas causadas por queda, são os deslocamentos em que a articulação sai fora do lugar, que são as luxações, são os estiramentos, são as rupturas de tendão que podem acontecer, todos eles de forma aguda. Então toda doença aguda, ela tem necessidade de um tratamento agudo. Se você teve um trauma, uma fratura, você teve um rompimento, você teve uma lesão, você tem que intervir de forma aguda, você tem que agir nessa articulação naquele mesmo momento. Não é uma coisa que pode esperar, não é uma coisa que leva tempo para se curar. Muitas vezes você tem até que submeter o paciente a algum tratamento cirúrgico. Por ter várias articulações, toda a região do ombro, quando você tem uma fratura, ela tem que ser tratada de forma a recuperar a anatomia que existia antes dele quebrar. Então, uma fratura que acomete a superfície da articulação, ela tem que ser reconstruída completamente, de forma a ter o mais próximo possível de como ele era antes de quebrar. Mesma coisa um tendão que se rompe, ele tem que ser reparado na posição. Quando o ombro começa a deslocar, ele também tem que ser reconstruído os ligamentos para que isso volte a ter uma função conforme era antes de você ter essa lesão inicial. E até pela própria região, é uma região que é comum o trauma, as alterações agudas. Eu vou te pedir licença um pouquinho, que você vai responder isso. A gente vai ter que dar uma paradinha, com um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, que o Fink vai continuar respondendo nossas dúvidas. Estamos de volta com Saúde no Polo, hoje conversando com o Dr. Luiz Fink. Luiz Fink é ortopedista, especialista em ombro e cotovelo. E hoje a gente está conversando sobre doenças do ombro. No primeiro bloco você falou muito bem explicado sobre a anatomia do ombro e já deu início falando sobre as doenças, as patologias agudas. Você estava falando do trauma, que é um dos principais. Continue. Então, como a gente estava comentando, todas as doenças agudas, elas requerem um tratamento agudo. Todas as doenças traumáticas, na grande maioria dos casos, elas devem se submeter a um tratamento cirúrgico. Hoje existe a possibilidade dessas cirurgias serem feitas por artroscopia. Uma coisa que às vezes pode até parecer de cinema, coisa de Estados Unidos, que a gente
tem a possibilidade de fazer aqui mesmo na nossa realidade. Os jogadores de futebol, o pessoal de casa vê muito em joelho, né? Jogador de futebol. Isso está acessível, não é só para o jogador, para a pessoa que tem um acesso, não. Tá? Exato, então, o joelho ele já é mais estudado, ele é uma articulação que é mais estudada, que já existe essa especialidade há muito tempo. A gente costuma considerar que o ombro é uma especialidade nova, porque não se desenvolveu e muito tem se desenvolvido nos últimos anos do tratamento das doenças do ombro. Algumas cirurgias, inclusive, que não eram possíveis de se fazer há 4 anos atrás nessa articulação, hoje são possíveis. A artroscopia do ombro hoje permite o reparo de várias lesões, de várias estruturas, tanto agudas quanto crônicas, em nosso meio mesmo. Como que seria a artroscopia? Nós entramos com uma câmera dentro da articulação, se observa qual a estrutura que está lesada, principalmente se tratando de tendões, de ligamentos, e é possível se fazer com pequenos furos a reparação dessas estruturas. Se colocam pinças, você faz tudo a nível de câmera. Tudo pela câmera, você olha na câmera de vídeo e você faz essa reparação. Sem ter um corte amplo. Sem ter um corte amplo. A vantagem é o quê? A recuperação é muito mais rápida. E por não causar nenhuma lesão, você evita que o paciente fique com sequelas maiores que as cirurgias antigamente podiam causar. Então, muitas doenças agudas podem ser tratadas pela artroscopia. E também as doenças crônicas. As doenças crônicas, aquelas doenças que são ocasionadas de longa data, que na maioria das vezes são chamadas de bursite, todas elas chamadas de bursite, elas têm muita relação com a própria anatomia do ombro também. O ombro tem esse ossinho, que é da parte de cima, que a gente consegue palpar na parte de cima do ombro, ele se chama acrômio. A gente pode nascer com esse ombro de 3 maneiras. Ou ele é reto para cima, ou ele é meio curvo, ou ele tem uma pontinha virada para baixo. O grande problema é quando a gente tem o osso nesse formato. 20% das pessoas nascem com o osso com a pontinha virada para baixo. O problema é que quando a gente começa a movimentar o ombro, essa pontinha raspa bem no meio do tendão e vai levando a dor crônica nessa região e vai até o rompimento desse tendão. Então, muitas das bursites, das dores crônicas que a gente tem na articulação, são causadas por esse ossinho. Uma das cirurgias que a gente faz quando você trata daquela bursite e ela não melhora na pessoa que tem esse bursinho, esse ossinho, justamente é uma artroscopia para se fazer uma raspagem na pontinha do ossinho. Você tira aquilo que está causando a dor, praticamente no dia seguinte a pessoa já evolui sem aquela dor que incomodou durante tanto tempo. E essa é uma cirurgia relativamente simples, que resolve e melhora muito da qualidade de vida para essa pessoa. Outras alterações que você tem na articulação são causadas pelo desgaste natural da articulação. Pessoas que trabalham pegando peso, fazendo esforço com o braço, podem desenvolver a artrose, que é o desgaste da articulação. Elas, devido ao tipo de trabalho, devido ao tipo de atividade, você acaba fazendo com que a articulação se desgaste. No momento que a articulação se desgasta, ela começa a se alargar de tamanho. O organismo faz com que ela fique maior para aumentar a distribuição de força entre um osso e outro. Isso vai fazendo com que diminua o espaço, começa a incomodar as estruturas que estão em volta. Essa artrose então vai levando a pessoa a ter dor naquela região. Então o ombro pode desenvolver a artrose tanto na articulação da clavícula com acrômio, é uma dorzinha chata que dá bem em cima do ombro, como na própria articulação entre o braço e a pá, que faz com que você tenha dor a qualquer movimento dessa articulação. E é bem relacionado a movimentos repetitivos. É uma das causas, né? Uma das causas é o movimento repetitivo. Outra das causas é o tipo de atividade que a pessoa faz. Você pode ter pessoas jovens até com um desgaste compatível com pessoas de muito mais idade. Eu costumo observar às vezes pessoas, trabalhador de braçal, pessoa que faz esforço, trabalha com o braço, carrega peso, que às vezes tem uma articulação
gasta igual uma pessoa de 80 anos de idade, que nunca pegou peso. A parte de esporte também. Alguns tipos de esportes também causam desgaste. Sim, porque o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, leva a um esforço muito grande das articulações. Faz com que a gente sobrecarregue e tente levar isso a um nível extremo. Então aquela pessoa que vai arremessar um dardo, que vai fazer um esforço, coloca o ombro em posições que são ruins e ainda tenta levar isso ao máximo do seu rendimento. Não deixa de ser um tipo de esforço e de atividade, um tipo de sobrecarga, como alguém que carrega um saco de cimento. Você está sobrecarregando ao extremo aquela articulação. Então você possibilita, ou você está sujeito que essa articulação sofra um desgaste muito antes do que ela estaria programada para vir a sofrer. Nós temos até, no dia a dia, principalmente adolescentes, jovens, no dia a dia, coisas que está no dia a dia dos jovens, mochilas, posições em computador, alguma coisa que poderia levar a lesões em ombro? Então, quando a gente pensa no computador, a gente pensa muito também na postura. Se você utilizar um computador numa posição relaxada, com o seu braço apoiado, colocando o mouse sem nenhuma alteração, sem nenhuma má posição, má postura, dificilmente você vai desenvolver algum problema. Mas quando você está num local em que a criança se senta toda torta, segura a coisa torta, começa a fazer movimento em tempo exagerado, porque hoje o jovem vai para frente do computador e fica horas e horas, vira a noite inteira na frente daquele computador, acaba tendo algum tipo de sobrecarga. A articulação, ela foi feita para ser utilizada de uma maneira. Sempre que a gente utiliza ela em excesso ou de uma maneira fora da qual ela foi projetada, você vai ter dor. Você vai desenvolver alguma coisa que você só viria a desenvolver muito tardiamente. Você pode antecipar alguns problemas devido justamente a esse problema de postura, esse excesso de movimento, essa sobrecarga de movimento que você acaba executando nessa articulação. Isso. Eu vou te pedir licença mais uma vez. Nós vamos dar uma paradinha para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Saúde no Polo, hoje conversando com o Dr. Luiz Finck, falando sobre doenças do ombro. Hoje deu uma aula maravilhosa sobre a anatomia do ombro, já no primeiro bloco, já falamos sobre as doenças agudas e você já entrou nas doenças crônicas, são várias, né? Várias. Continua pra gente, você estava falando sobre movimentos repetitivos, que pode, muitas vezes, o indivíduo ainda jovem. Eu achei interessante isso que você falou. Mesmo o indivíduo ainda jovem, muitas vezes a idade do ombro não ser uma idade compatível, por desgaste. Exato. Nós temos assim dois tipos de paciente que costumam procurar a gente por problema de ombro. Geralmente é o jovem mesmo, e dentro desses jovens os digitadores têm uma parcela grande dessa procura. E tem as pessoas com bem mais idade. Tá? Os jovens acabam procurando justamente por essa faixa, dessa movimentação repetitiva, desse tipo de atividade, porque a digitação leva o teu braço a um posicionamento ruim. Normalmente as estações de trabalho, elas não são ergonômicas, elas não são preparadas para cada pessoa. Nós temos uma variedade muito grande de tamanho das pessoas. Os móveis são padrão, todos no mesmo tamanho. Então você deveria ter um tamanho adequado para cada pessoa. Só que isso é uma coisa que é inviável ter. Então, para isso, algumas correções são necessárias para você não ficar em posições ruins com o seu braço, na hora, por exemplo, de você digitar. Então imagina uma pessoa que está sentada numa mesa muito alta, na hora de digitar você acaba colocando o teu braço numa posição elevada. Isso sobrecarrega não só o ombro, mas toda a musculatura que levanta o braço, que a gente chama de musculatura antigravitacional. Toda essa musculatura acaba ficando em risco de você ter alguma lesão. Então, essa pessoa que coloca uma digitação, que vai fazer uma digitação, tem que tomar cuidado e observar. Sempre que você vai fazer qualquer atividade
prolongada, você tem que ter um apoio para o teu braço. O teu ombro tem que permanecer durante alguns momentos numa posição mais descansada. Se você fica com ele sob tensão o tempo todo, na hora de digitar principalmente ele está elevado, você coloca uma proximidade muito grande entre os dois ossos do ombro. Imagina aqui uma pessoa em descanso, uma pessoa com o braço levemente esticado. Agora, no momento que você levanta o braço, você aproxima muito os dois ossinhos, espreme o tendão que está aqui no meio, entre um osso e outro. E você ficar nisso durante várias horas, você leva esse tendão a uma falta de sangue, porque você está comprimindo o ponto. Essa falta de sangue, com o passar do tempo, leva você a ter uma lesão. Uma lesão por um esforço que você está fazendo, pode até levar você a ter uma lesão por um esforço repetitivo, a tão famosa lera. Toda atividade que a gente faz em que a gente mantém o braço levantado, você está colocando o teu ombro em sobrecarga. A professora que passa o tempo todo escrevendo no alto da lousa, depois acaba tendo a dor no ombro, não sabe por quê? Por causa do tipo de movimento. Quando você teria menos movimento com o braço levantado. Lógico, tem coisa que não tem como fazer, você tem que fazer com o braço levantado. Principalmente um eletricista que trabalha com o braço para cima, alguém que faz uma atividade, pintor. Tem várias atividades que colocam o teu ombro em risco. O que pode essa pessoa fazer para evitar que ela venha desenvolver um quadro de dor? Isso que eu ia te perguntar mesmo, que é muito importante. Você está falando das patologias, até a prevenção. Exatamente. O que se pode fazer? Porque a gente até sabe que muitas vezes a dor é uma bênção, ela te informa que tem alguma coisa errada. A dor é sempre um indicativo, é um sinal de alerta. E a gente tem que observar, a gente tem que reconhecer mais os sinais que o nosso corpo manda pra gente. O que a gente pode fazer para prevenir? Se você tem uma atividade, você usa muito o braço levantado, você tem alguma atividade que você sempre ao fim do dia, você tem uma dorzinha no teu ombro, se você já está caminhando para ter dores que não melhoram logo no dia seguinte, quando você acorda, então você está com o teu ombro em risco, você está tendo dor, você tem que prevenir que esse ombro venha a ter alguma lesão. Como? Fortalecendo a musculatura desse manguito rotador, que são esses músculos que tem em volta do teu ombro. Como que você pode fazer isso? De forma muito simples, arrumando uma borracha, pode ser na minha cidade no interior chamava tripa de mico, aquela borracha que usa para amarrar na hora de pegar veia, dar soro, uma borrachinha. Prendendo essa borrachinha numa parede, em qualquer local, você vai fazer a movimentação de rotação do teu ombro, tanto puxando a borracha, quanto puxando ela no sentido inverso, mantendo o seu braço junto do corpo. Como que você pode fazer para não roubar? Pega uma toalhinha, coloca essa toalhinha debaixo do braço, essa toalhinha fica presa debaixo do braço. Então você vai começar a puxar a borrachinha para um lado e no sentido contrário. E sem deixar a toalha cair. Sem deixar a toalha cair. Com isso você está fazendo só essa movimentação para um lado e para o outro. Você evita abrir o braço. Com isso você fortalece essa musculatura. E o que essa musculatura faz? Ela abaixa a cabeça do húmero. Então evita que você tenha esse impacto que vai levar você a ter dor quando você está com o braço levantado. Então o principal meio de você prevenir, além de, lógico, observar a tua postura, observar a tua atividade, o principal meio de você prevenir que venha a ter uma lesão é fazendo esse fortalecimento. Isso é uma coisa simples, você pode fazer uma vez por dia só, 20 vezes para cada lado, fazendo todos os dias você vai conseguir prevenir que você venha a ter uma lesão. Mas não precisa ser todo mundo, só quem já tem alguma predisposição ou quem trabalha com alguma atividade que sobrecarrega o ombro. Isso, que aí já pelo menos por bons anos você mantém a integridade do seu ombro. Com certeza. Isso é muito importante. Fink, eu teria mais perguntas para te fazer, mas a aula foi maravilhosa que você deu, realmente considero uma aula, só que nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria até de te agradecer a sua presença, mas até para você, se você tem algum recado para o pessoal mesmo. Eu acho, eu gostei muito, você falou da artroscopia, infelizmente não tivemos tempo hábil para eu te perguntar mais sobre.
já deixo aqui um convite para mais um próximo, até para você falar, eu achei maravilhoso. Então, é uma coisa nova, é um procedimento que está sendo feito há pouco tempo, realmente, como você falou, e abre a oportunidade de muita gente, o acesso, né, do conhecimento e o acesso. Então, mais uma vez, obrigado. Se tiver algum recado, telefone de contato, site... Eu que agradeço. Se quem quiser entrar em contato, pode procurar pelo site www.facebook.com/LuizFink, tudo junto, Luiz Fink. Que tem muitas dicas. Muitas dicas. E também entrar em contato pela clínica no Instituto de Fisioterapia e Reabilitação Ivanildo Chiari, 3361-2374. Então tá bom. Então, novamente, em nome de toda a equipe, eu agradeço por você ter aceitado mais uma vez estar aqui com a gente. Gostei muito da sua aula, eu acho que o pessoal também de casa gostou. Muito obrigada, eu acho que continue assim. A gente só tem que dar um incentivo para os bons profissionais continuarem com a gente aqui em Cubatão. Com certeza. Então, chegamos ao fim de mais um Saúde no Polo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.